e as circunstâncias, né, elas vêm para abater a nossa fé. Preste atenção em algo. O que mais o inimigo quer fazer com a gente? É fazer com que você duvide. Porque Deus não age na dúvida. Deus não age na nossa dúvida. Quando nós começamos a agir com incredulidade, sabe, com descrença, não tem como agir de Deus, Ele operar nas nossas vidas. Porque Deus, Ele age pela nossa fé. E isso é bíblico. Está escrito na palavra. E aqui a gente vê um homem que tinha um título importante. Então, primeiro ponto. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ou seja, o que é uma sinagoga? Sinagoga é um templo judaico, né? Onde as pessoas falavam da lei de Moisés. Então, ele era um dos principais daquele lugar. Ou seja, Jairo, ele tinha um conhecimento da lei de Moisés. Ele tinha, sabe, ele era um homem religioso e ele tinha um título importante ali. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ter fé vai além dos nossos títulos, vai além do nosso conhecimento, vai além de tudo isso. Sabe, assim, às vezes a gente vamos dizer, se apoia no nosso conhecimento, né? Como o irmão João estava falando, ele disse, eu não tenho muita leitura e tal, mas para ter fé, a gente só precisa ouvir que Jesus morreu por nós, que Jesus, claro que tudo é importante a gente conhecer a Bíblia, como ele disse, mas se eu ouvir a palavra de salvação, a palavra do amor de Deus, aquilo também é suficiente para eu acreditar, para eu ter fé e eu ser salvo com aquela palavra, sabe? E sem se importar com os nossos títulos, porque eu poderia dizer, não, eu sou um médico, eu sei da ciência, então eu acredito na ciência, eu não acredito na Bíblia, eu acredito na ciência. Mas Jairo, ele foi além dos seus conhecimentos que ele tinha. Imagine que Jairo, por ser religioso, por que ele não levou aquela filha enferma, quase morrendo? Por que ela não levou aquela filha, talvez, a uns líderes? Ele era um dos principais da sinagoga, vocês estão entendendo? Ele poderia ter feito alguma coisa, mas ele reconheceu, eu não posso fazer. Eu tenho conhecimento, eu sou um líder do templo, eu sou um dos principais da sinagoga, mas eu não posso fazer nada. Sabe, o meu conhecimento não serviu, o meu título não está servindo. Sabe, mas isso é importante para a gente entender. Que às vezes a gente se apoia, porque eu sou pastor, porque eu sou isso ou aquilo, eu sou um advogado, eu sou... Não, para a gente ter fé no Senhor, vai além disso. Vai além do nosso conhecimento. Jairo também, ele mostra que a fé, ela vai além do nosso orgulho. A Bíblia diz que quando ele chega perto de Jesus, vendo Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Amados, quando a gente vai para Deus para pedir algo, a gente não pode dizer, olha Jesus, eu vou te colocar na parede, porque eu sou um dizimista, viu? Olha, eu dou a maior oferta na igreja. Eu não aceito passar por problemas financeiros, porque eu sou o maior árvore na igreja, eu sou o que mais ajuda. Sabe, mas pra gente chegar para Deus e pedir algo a Deus, a gente tem que usar a nossa fé com humildade. Com humildade. A gente não pode pensar que a nossa fé, ela vai alcançar tudo, porque a nossa fé é uma fé grande. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que vai se orgulhar até da fé que tem. Sabe, mas nós estamos aqui pela graça de Deus. Porque Deus é bom. E ainda que eu tivesse sim uma fé grande, ela pode sim fazer muitas coisas, mas ainda assim, a fé é um canal para que Deus ele haja. Não é a nossa fé que faz acontecer, é a nossa fé que toca o coração de Deus, que agrada a Deus, e Deus libera o seu poder sobre a nossa vida. Então Jairo, ele se prostra, e prostrar-se diante de Deus é um sinal de humildade. Mas eu sou um líder religioso, mas eu sou um dos principais, mas eu tenho status. Mas diante
diante do pior, diante do cenário de morte da sua filha, ele se viu ali como quem não tinha nada para fazer. Ele tinha que se prostrar diante daquele que ele acreditava que poderia fazer alguma coisa. A gente deve entender, amados, que Jairo não era seguidor de Jesus. Jairo não era cristão. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele, na verdade, essas pessoas, elas eram contra Jesus. Essas pessoas eram contra Jesus, mas tem uma pessoa que vai até Jesus, mesmo sabendo que todo mundo era contra ele, porque ele entendeu. Jairo tinha uma consciência de que a filha dele estava em perigo. E ele tinha uma consciência de que o único que pudesse ajudar a sua filha naquele momento era Jesus. Sabe, eu acredito, amados, que aquele homem levou a sua filha a médicos, porque já existiam os médicos. Sabe, eu acredito que aquele homem, ele fez o possível que os olhos humanos pudessem enxergar naquele momento. Remédios, médicos, curandeiros e etc. Sabe, eu acredito. Mas ele viu o seguinte: esse Jesus, ele expulsou um demônio ali, ele curou um enfermo ali. É ele que eu vou atrás. É ele que vai trazer a minha filha de volta. E a Bíblia diz, amados, que Jairo, ele não pediu simplesmente como alguém que tinha um título tal, né? Sabe quando você é tão importante que você chega lá quase mandando? Não, Jairo, ele pediu insistentemente. Está aqui no versículo 23. Insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. E ele dá a solução. O próprio Jairo reconhece. Impõe as mãos sobre ela. Impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva. Sabe, amados, isso é muito importante. Quando a gente vai para Jesus, a gente tem que saber que Jesus pode fazer. A gente tem que saber o Deus que a gente serve mesmo. E Jairo, ele nem era um dos seguidores, mas ele tinha fé. Isso é tão importante, a fé. E quando Jesus e Jairo conversavam, a Bíblia fala que uma grande multidão se colocou ali próximo de Jesus. Entra uma mulher, nós vamos ler rapidamente, mas eu quero que você pule bem aqui para o versículo 35, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha para o teu irmão do lado, diz para ele: não temas, crê somente. Sério, sabe, fale com fé. Talvez você falou com seu irmão, nem você mesmo acredita, né? Não mas temas, você pode dizer bem alto: não temas, crê somente. Amém. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram muito sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que desse comida à menina. Amém? Então eu quero falar aqui o que a gente deve fazer quando acontece algo que a gente não sabe o que fazer. Não sei o que fazer, o que eu devo fazer? Jesus, ele nos ensina essa palavra que está aqui nesse versículo que a gente leu: não temas, crê somente. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o que fazer é crer, sabe? E crer no Senhor exige de nós que a gente não tem